Muito legal. Como é que você está? Como é que foi a semana? Foi bem, tudo bem, só cansado. Mas de Ah, resto, imagino, tudo bem. imagino. Segurar a rebordosa de duas crianças fora e uma dentro não é não é fácil, não. Não. É coisa de louco. Como eu tive uma quantidade bem modesta de filhos, eu sei exatamente o que é que você está passando. Não foram, eu tive um pouquinho mais que Pois é, você. tu Não os procriou tive, né? ele. Eu não os tive, né? Mas criei eles, tive que cuidar, né? Olha, Muito bem. Estamos começando mais um episódio do Datavênia, na verdade, o segundo Datavênia, o Direito às Claras, com Mariane Barroso. Sempre lembrando que nós também estamos transmitindo pelo Link Web TV, que é o canal da Rádio Link Web no YouTube. Então você pode acompanhar também. Muita gente acompanhou semana passada. A maioria ainda está acompanhando a gente pelo rádio, mas daqui a pouquinhos eles vão acabar se migrando também para o é, YouTube, porque vão gostar muito de ver a carinha da Mariane participando aqui, até porque de vez em quando a gente vai apresentar algumas imagens na própria transmissão, né? Então e é bom que vocês se acostumem em acompanhar pelo link Web TV no canal do YouTube. Muito bem, hoje nós trouxemos aqui para papear, né, Mariane, o primeiro assunto que se mostrou necessário trazer dentro do Datavênia, que é o direito constitucional, na verdade, direitos constitucionais e a equidade na ocupação do solo e mobilidade urbana. Eu confesso a você que eu não consegui entender qual seria a interseção entre esses três subtemas, né? Direitos constitucionais, equidade na ocupação do solo e mobilidade urbana. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai saber contar para a gente e explicar em que ponto esses três temas, esses três subtemas, na verdade, têm suas interseções dentro do processo. Agora é tudo com você. Traga-nos o direito às claras. então, vamos lá, gente. Boa noite. Eu estou aqui de cara inchada. Já, gente, como eu fico inchada quando eu tô grávida? Eu tava já de rostinho fino da última gravidez e agora eu já tô vendo assim que aumentou bastante. Mas vamos lá. O que que aconteceu, pessoal? Eu fui dar uma volta esse final de semana, eu estava muito cansada, e aí no domingo eu saí a passear e já tinha uma coisa que me incomodava muito aqui em Pelotas, que é a falta de acesso entre um bairro planejado e um bairro pobre, que agora eu vou contar Sim. para vocês a intersecção. E nós fizemos os passeios e tudo mais, chegamos lá no Laranjal, eu estou aqui em Pelotas, né, gente, que é banhado pela Lagoa dos Patos. É a maior laguna do mundo, infelizmente nós não podemos utilizar porque aqui não existe cuidado com o meio ambiente e nós não temos o direito a usar aquela água, a não ser que a gente queira pegar uma doença. Eu não quero pegar, eu não quero que meus filhos peguem, então a gente só vislumbra, mas não usa uma água doce tão linda. E aí nós fomos passear para ver como é que estava o resto da cidade, a zeladoria da cidade daqui de Pelotas está muito ruim, gente, muito ruim mesmo. E aí o que acontece? Eu resolvi tirar fotos desse bairro. E aí eu levei para as redes sociais, porque eu estava ainda no ritmo de fazer muito conteúdo, que eu fazia um conteúdo para rede social, um conteúdo para cá, um conteúdo para o programa lá na TV. E aí eu comecei a refletir como que eu ia, né, fazer toda essa junção de conteúdos de forma mais efetiva e que eu pudesse cumprir com tudo. E aí eu cheguei à conclusão que essa forma que eu estava fazendo de fazer conteúdo nas redes sociais e outro para a rádio me desgastaria tanto e acabaria sem cumprir algum deles. Então, eu percebi de forma aleatória que eu levando o início da discussão das redes sociais, eu complementaria aqui na rádio. Muito E bom. bombou esse assunto lá no meu Instagram, que é o @Mariane Barroso Tomás, por quê, gente? Porque em 2015 começou a ser construído um bairro nobre, planejado aqui na cidade, que se chama Parque Una. E ele fica muito pertinho do Canal São Gonçalo e também fica perto faz divisa com um bairro chamado Navegantes, que é um bairro pobre, que é chamada região ali o Passo dos Negros. Por quê? Porque era o local onde é,
desciam os escravos que vinham lá da África para trabalhar nas charqueadas, que eu sempre falo para vocês que aqui é uma cidade de escravocrata, né? Então, ali ainda é uma comunidade que a maior parte é de população negra, mais humilde economicamente, e que não tem acesso. Vocês vejam bem a situação. Ela é... Está dando um... Está retornando, né? Mas é pouquinho, pode falar que Tá. no YouTube ele Tá. sai. E esse bairro, ele é planejado, um bairro aberto, porém aberto para o complexo do judiciário e aberto para um outro bairro, que é um condomínio fechado, feito pela mesma construtora, que é de alto padrão. Mas toda a divisa para o bairro pobre não tem. Ele é fechado e ainda entre um bairro e outro tem uma valeta enorme de esgoto a céu aberto. Mas... Tá do lado do bairro pobre. E aqui, para o lado do bairro planejado, é um campo. Então, ela tem várias intersecções assim de ruas, mas todas as ligações para o bairro pobre não existem. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, isso daqui é um absurdo, como é que até hoje ninguém se deu conta que tem que ser feito um pontilhão aqui, ou aberto uma rua. E aí, aonde está o direito, os princípios fundamentais, constitucionais e o direito à igualdade? Nós estamos falando de mobilidade urbana, de ocupação do solo e de direito a usufruir da cidade de forma igual. Ricos e pobres possuem o direito de usufruir da cidade, usufruir de infraestrutura. E aí, quando nós não temos, gente, a criança que mora no bairro pobre não tem o direito de chegar no final de semana e utilizar a pracinha que tem lá no bairro rico. A moça ou o moço que está começando a ingressar no mercado de trabalho não tem o direito de ter acesso ao emprego, porque ela não consegue acessar esse bairro que além de ser um bairro residencial, ele tem os prédios comerciais, onde nós temos escritório de advocacia, de fisioterapia, de psicologia, de medicina, clínica, escola, tem de tudo lá. Tudo que você possa imaginar de prestação de serviço tem lá. Sorvete, enfim. Esta moça ou este moço não tem o acesso direto a esses serviços e para entregar um currículo, para chegar e fazer um contato com alguém no final de semana que está precisando de uma babá, de uma secretária, ela não consegue nem vislumbrar o futuro dela como uma Não consegue empreendedora. acessar, né? Exato. Que não consegue acessar o local. Não consegue acessar. Para acessar o local, gente, tem que fazer uma volta gigante e ainda é chão batido. Porque numa das partes ali que dá o acesso ao bairro, o lado do condomínio de luxo, ele é asfaltado. E aí o final da rua não dá acesso, corta. Corta, não dá acesso. E a rua, a outra via que dá acesso ao bairro, ela é chão batido. E aí dá acesso a uma coisa horrorosa que nem chegar lá, chegar é de carro, e a gente já começa a ver o tamanho da desigualdade social, que lá não chega a coleta de lixo, porque é um lixaredo horroroso. E eu falei nas redes sociais sobre isso, e teve uma única pessoa que contrariou, que não gostou, e eu vou contar. Ela disse o seguinte: não, mas olha aqui, mas se abrir, vão encher de lixo ali como ficam navegantes. E também vai diminuir o valor de mercado dos imóveis. E aí a pessoa que comprou, que construiu, que fez, enfim, que está adquirindo aquele local, aí vai ter menos lucro. Como se o lucro fosse mais importante do que a dignidade humana e os princípios constitucionais da igualdade, da mobilidade urbana e a ocupação do solo, analisando as questões sociais de conexão entre seres humanos. Porque o lucro do rico vale mais e recebe mais empatia de nós hoje do que a vida que está sendo feita em termos de vida humana. Agora, olha, desculpa, pode terminar, que depois eu falo.
eu fiquei tão chocada com aquilo ali, e a outra coisa, vai encher de lixo. Olha aqui, gente, eu não sei se lá na minha rua, que lá em casa onde eu moro aqui o meu escritório é no centro, é uma zona normal, mas a minha casa já é considerada uma zona nobre. Na minha casa, Janci, na rua da minha casa, passa o lixo 2, 3 vezes na semana, sendo que cada vez da semana são 2 vezes. Então, passa segunda, quarta e sexta. Na segunda, na quarta e na sexta, passa 2 vezes. Uma que é para coleta normal e a outra para coleta seletiva. E ainda o lixeiro para, se a gente tiver que carregar coisa, ele para, o atendimento é maravilhoso, porque eu estou dentro de uma zona nobre. Mas eu duvido que esse atendimento tenha lá no Navegantes. Ah, não tem. Agora, se eu não morasse no bairro pobre, eu duvido que ia ter 2 coletas a cada dia que passa lá na minha rua. Eu duvido. Eu estou entendendo, pelo que você está falando, que é necessário, e é uma questão de direito constitucional, que, bom, primeiro que todo mundo tem o direito de ir e vir. Logo, Uhum. não pode haver nenhuma interdição de passagem de um bairro para outro por conta da condição social e econômica de quem quer que seja. Não pode haver nada que impeça alguém de transitar pelos bairros, né? Eu aqui moro na Zona Norte, mas eu posso transitar pela Zona Sul sem problema algum, em qualquer lugar. E é assim mesmo, a gente não pode ter esse direito impedido, né? Esse direito suprimido da minha capacidade, do meu poder de ir e vir. Esse é o primeiro aspecto, está bem claro na questão dos acessos. Agora, também entendo que você esteja reclamando do fato de, por exemplo, o serviço da coleta de lixo, os serviços serem diferenciados para áreas nobres e áreas consideradas de menor poder aquisitivo, como você está fazendo a diferença aí entre o seu bairro e o bairro Navegantes, em Pelotas, onde provavelmente, você está supondo também, é claro, mas é também muito provável que você esteja coberto de razão, a coleta de lixo lá passa muito menos vezes do que no seu bairro, inclusive com a passagem pela segunda vez de uma coleta seletiva. Também concordo com você que isso muito provavelmente aconteça, que também a gente vê acontecer aqui no Rio de Janeiro. O que, de certa forma, eu não consegui fazer conexão é na questão da ocupação do solo, uma vez que áreas nobres e bairros ricos, isso é uma coisa comum em qualquer lugar do mundo. Inclusive a Tânia Maria de Paranhos, eu não sei onde fica Paranhos, mas ela está dizendo aqui, mas não é comum em todas as cidades haver bairros ricos e bairros pobres? Por que então não pode haver bairro rico e bairro pobre na sua cidade? Essa é a pergunta da Tânia Maria Não, de Paranhos. Se é que eu estou lendo direito. ela pode haver e acontece, o que não é o ideal, numa sociedade ideal não é assim, todo mundo deveria ter direitos, mas a ocupação do solo, ela entra por qual motivo? Aqui, por exemplo, nós temos um problema de enchente, de alagamentos, e aí nós temos uma ocupação de solo irregular, no sentido de que são liberados alvarás em áreas que não podem ser usufruídos, que não deveriam ser, que deveriam servir de esponja natural. Aí nós vamos lá para o Moarama, um outro bairro de classe média, que está sendo utilizado ali uma ocupação ilegal de solo em benefício do mercado imobiliário e em prejuízo do meio ambiente, que é um direito constitucional garantido a todos. E Entendi. quando a gente fala dessa ocupação de solo irregular, a gente enfrenta também depois questões muito sérias de determinação do Ministério Público para ser retirado do local. Aí tu tem que morar em abrigo. Por Entendi. exemplo, aqui em Pelotas, na enchente, o que aconteceu? As áreas que foram irregularmente ocupadas, algumas, foram atingidas pela enchente. Tem as irregulares e as regulares que foram atingidas pela enchente, tá? Mas eu estou falando da parcela de irregulares. Irregulares atingidas pela enchente, pobre e rico. No pobre, o que aconteceu? Foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público processando o município. Mas quem se ralou
por não dizer outra coisa, foi o povo pobre, porque a ação foi ajuizada contra a prefeitura, mas aí aonde que bateram? Não foi na prefeitura. Bateram nas moradias pobres, mandando, enxotando as pessoas de casa, vai morar num abrigo, te vira. Porque a gente não tem também uma ocupação regular e não existe uma distribuição de renda capaz de trazer o mínimo de dignidade que é a moradia para quem não tem condições. Mas a Defesa Civil local não deveria ter chamado a atenção a essa gente que não poderia Não, ocupar aquele pedaço? claro que não. Olha que eu estava numa área regular, que a minha casa é escriturada tudo certinho, ela é uma área regular, ela é uma área mais alta, tanto é que a gente saiu, mas não alagou, não chegou a entrar água lá em casa. Porque ela é uma área alta, embora perto do arroio. Mas eu tive a maioria dos meus vizinhos ficaram lá e não saíram, só dizendo assim: ah, se acontecer do arroio subir, eu pego meu jet ski e saio de jet ski. Ou meu barquinho, meu caiaque, qualquer coisa que tenha. Porque ali se usa, né, muita a água, esportes aquáticos. Aí eu pego meu jet ski e saio. E nunca deu nenhuma blitz, assim como nunca foi feito nenhuma blitz lá em casa, todo o período da pandemia, onde os ricos estavam fazendo festas com 100, 200 pessoas em cada casarão. Mas lá foi horrível, Janci. A ação civil pública, eu tenho os vídeos, tá, do oficial de justiça, mandando se retirar as pessoas morando em casebre, e não tinha nem abrigo para as pessoas irem. As pessoas diziam, mas eu não vou sair, eu não tenho onde morar, é melhor eu ficar aqui do que eu ficar na olho da rua. Pois é, deixa eu tentar entender exatamente então a questão, para tentar traduzir isso de uma maneira que eu consiga entender, que eu sou meio burro. Então, as pessoas com posse, por conta do que causou de prejuízo em suas casas, eles ajuizaram contra a prefeitura, né, contra o município, e aí o município, para resolver o problema, tirou as pessoas que estavam ali no assentamento, na ocupação, que não tem dinheiro, uma ocupação de pessoas humildes, tirou dali para poder, então, dizer que estava fazendo alguma coisa para impedir que esse problema de enchente acontecesse de novo, já que eles estavam ocupando o espaço que, teoricamente, seria de área de esponja para a subida eventual do arroio, é isso? Mas é pior, porque quem fez a ação não foi as pessoas, foi o Ministério Público. O Ministério Direto, Público de Pelotas, direto, ajuizou por contra a livre e espontânea prefeitura vontade. por livre e espontânea vontade. Mas ele não deveria ser provocado por alguém ou por alguma, Não, alguma o petição? Ministério Público, ele tem autonomia de fazer as Ah, tá. ações. É isso que eu queria Ele tem entender. Tá bom. autonomia. Só que a ação civil pública nunca chegou para as áreas de risco cujos moradores não saíram. Só chegou Hum, nos pobres para mandar retirar, e aí, como houve resistência, veio um segundo despacho dizendo é para tirar, nem que seja com força policial, presta atenção no que eu estou dizendo, nem que seja com força policial, e sob pena de responder crime de desobediência civil. a, ao Ministério Público, e não tinha, gente, não tinha na primeira onde as pessoas irem, e aí eles reclamaram, e aí arrumaram abrigo, aí vai lá, te vira, fica num abrigo. E isso que já tinha um comunicado de desde 2020 que a coisa ia ficar ruim para o Rio Grande do Sul e nunca providenciaram a retirada dessas pessoas e providenciaram casas populares para as pessoas morarem numa área de segurança. Agora, esse bate-papo nosso é ótimo porque você vai ter a oportunidade de esclarecer uma porção de dúvida no que se refere ao direito para uma porção de ouvintes e eu vou no barco dessas dúvidas, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: dentro desse processo aí, em que o Ministério Público ajuizou contra as pessoas e as arrancou dali do lugar, primeiro, não deveria essa ação também atingir as outras pessoas que também estavam ocupando de forma irregular o solo, mesmo que ricas, né? Mesmo que com posses? Essa é a primeira pergunta. Se também não deveria ter atingido a eles, né? E o segundo, uma situação como essa não deveria escalar do município para o governo do estado como responsabilidade de socorrer
e abrigar essas pessoas retiradas nessas condições? Como é que funciona aí essa questão de instância? Claro. Olha só, seria correta ação se eles tivessem ajuizado contra todos os moradores não identificados que fossem localizados durante aquele período Naquela numa área região, de risco sem desocupar. ok? Aí poderia separar por região, olhem, espécies mandados para as regiões tais, 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 mas não, só foi para a localidade pobre, te juro por Deus. E a questão do governo do estado, infelizmente, Jansen, olha aqui, tu pensa que a FEPAM respondia qualquer desculpa, qualquer pessoa que entrasse em contato com o governo do estado, a resposta era: foi atingido lá no prédio, a água atingiu o prédio, que as pessoas trabalham, não tem contato, não tem atendimento. Como se não existisse home office. Essa Meu é a Deus. situação. Essa foi a situação. É horrível a situação aqui no Rio Grande do Sul, foi horrível na enchente e continua horrível hoje em dia. No nível que eu tirei foto, pena que eu não trouxe para cá, eu tirei foto, vê se eu consigo colocar aqui no Instagram, de ter pessoas morando na frente da valeta, do lado do condomínio de luxo. Mas o condomínio de luxo tem o escoamento direto lá para o Arroio, para o canal São Gonçalo, e o condomínio de luxo, as pessoas vivem ali, ó, no meio da valeta. Eu vou te mandar Agora, aqui as fotos. que é questão de ordem. Nesse caso, ainda que a gente perceba claramente a injustiça implícita na atitude seletiva que foi tomada somente com aqueles que não teriam como reclamar nem fazer frente ao poder público e manter-se no lugar às expensas de suas capacidades de representar contra o próprio Estado. Quando eu digo Estado, é a coisa pública, né? Não necessariamente o Estado do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, digo, mas o que eu queria saber é o seguinte: dentro dessa realidade, e ainda que isso aconteça, também não é complicado que alguém vá contra o que é determinado pelo poder público num ajuizamento desse, uma vez que tanto o pobre quanto o rico que estavam naquele local, de certa forma, também transgrediram uma normativa local onde dizia que não pode ocupar aquele espaço, ou seja, ambos não estão realmente errados. E como é que eu vou então reclamar de terem me tirado um lugar que eu estava ocupando de forma errada? Ou isso não acontece? Essa questão, já assim, eu vejo assim, ó, quando veio lá na enchente a notícia que eu tinha que desocupar minha casa, na mesma hora, ali em 2 horas eu tenho que sair daqui. E eu já fui atrás de Airbnb, eu vim morar depois aqui no escritório que estava em reforma, até hoje não terminei tudo. Eu tive a consciência que eu tinha que sair, jamais eu pensar que eu poderia precisar do bombeiros, de um barco, de alguma coisa para sair de casa. Para mim, qualquer coisa que eu vá atrapalhar o outro, para mim não serve. Então eu tinha que sair da área para dizer assim, olha, resgatem quem precisa mesmo. Eu não vou precisar porque eu vou me virar antes. Mas olha aqui, será que a gente tem como pedir esse discernimento e esse desapego para pessoas que não têm nada? Não tem Não, sim, absolutamente isso, nada. eu, isso que eles não conseguiram sair, tudo isso eu entendo plenamente. Eu me refiro ao fato do seguinte: agora que foram tirados de uma área que não deveriam estar, Eles legalmente. retornaram. Hã? Eles retornaram. Bom, aí acabou meu Entendeu? argumento. Agora passou a enchente, pode voltar a morar lá, na zona de risco. Não foi providenciado nada para tirar, entendeu? É essa questão que eu estou falando. Retira, Agora o negócio ficou tá pior na área ainda de que a risco. situação, então. Hã? Agora ficou pior, então. Porque olha aqui, ó, é a área de risco, não pode ser ocupado. Levanta casas em outras áreas que a cidade é enorme e leva essas pessoas a morarem para aquele lugar na casa que o Estado tem que dar, ou o município, ou sei lá quem seja, União, não sei quem, alguém tem que dar. Aí, simplesmente, eles terminou a enchente, baixou a água, volta, para que na próxima enchente despejem as pessoas de novo. Por falar nisso, Mariane, aproveitar que você está falando aí do Rio Grande do Sul, na semana passada,
eu não me lembro em qual telejornal, ou se foi no Fantástico, falou-se muito dos 6 primeiros meses após as enchentes aí no Rio Grande do Sul. E apresentaram diversas famílias que estavam ainda em situação de abrigada, muitas que não conseguiram voltar, e aí, nesse aspecto, até que a reportagem pegou tanto pessoa com condição como pessoa sem condição, ambas em situações semelhantes. Claro que não é assim em todos os lugares, mas naqueles lugares que eles usaram como emblema para a matéria, eram pessoas de ambas as condições econômicas. Agora, numa determinada região, que eu não lembro qual é, se eu não me lembro, foi Mussum, tenho quase certeza que foi em Mussum, falou-se na reportagem que o governo do estado estava separando áreas onde vai delimitar loteamentos e fazer as pessoas entrarem no financiamento de aproximadamente R$ 200 mil para novas casas que vão ser construídas em novas localidades. E aí eu fiquei meio cabreiro com a seguinte questão. Bom, se eles já tinham suas casas quitadas no lugar que agora precisa ser desocupado porque passou a ser uma área de risco, que ninguém disse que era de risco porque não era área de risco, uma vez que o que aconteceu foi uma tragédia. Passaram lá anos, 60, 70 anos morando no mesmo lugar e nada acontecia e não era área de risco. De repente tornou-se um lugar devastado, eles tiveram que ser deslocados para outros lugares, e aí agora vão ter que pagar por um novo terreno, uma nova casa. E a casa antiga que eles tinham? Primeira questão, o terreno não vale nada? Porque não vai me enganar que aquele terreno agora vai ficar vazio e usado como um terreno ciliar que vai servir como área de esponja para futuras inundações. Eu não tenho a menor dúvida que grande parte desses terrenos, se não todos, serão utilizados na especulação imobiliária. Então não vale nada o terreno da onde a pessoa foi retirada por questão de segurança, ela ainda vai ter que pagar uma nova casa. Como é que funciona isso? Na minha cabeça, isso não fechou, essa conta não fechou. E não fecha muito mais ainda quando a gente se lembra que o IPTU, se não pagar, bate na porta a cobrança. Pois é. Então, olha, a gente tem aqui, por exemplo, na região, processo que a gente está pleiteando a redução ou a isenção do IPTU, porque existem municípios que têm essa legislação, tá, municipal, que falam que áreas de risco ou que são áreas alagáveis têm a isenção do IPTU. Mas Aqui no Rio esse tem isso. caso, mas nesse caso que tu estás falando é óbvio, o governo que tinha que providenciar meios para que as pessoas pudessem ter as suas casas em outros locais, pelo motivo de que, geralmente, quando se libera esses locais, as pessoas já sabem que é área que não pode dar, porque nós temos um plano diretor. Pela topografia, pela altura do solo, pelas características do solo, por todo o contexto geológico, a gente já sabe que essas regiões elas são alagadiças. Aqui em Pelotas, por exemplo, já se tinha a notícia de um professor dizendo desde 2020, se preparem, preparem toda a questão, porque vai vir enchente, se nós tivemos já uma enchente o ano passado. Que Em chegou novembro, aqui, né? mas chegou menor. E ali já se dizia, já tinha o aviso da ciência com relação à enchente que chegaria. E ainda Pois aqui é, em Pelotas, eu queria entrar nesse aspecto. São 8 horas e 27 minutos, dá tempo de sobra ainda para a gente conversar sobre isso. Eu queria saber exatamente nesse aspecto, porque, lamentavelmente, tanto o nosso poder público, como a nossa mídia e como todos os órgãos de visibilidade, em qualquer que seja a instância ou canal ou nicho da sociedade, ele está completamente ideologizado, né? Então, as pessoas falam para dar conta de uma determinada ideologia que precisa ser apregoada e a coisa fica completamente distorcida. E no caso das enchentes do Rio Grande do Sul, está sempre se falando da tragédia ambiental, tragédia ambiental, tragédia ambiental, que dá, na verdade, a sensação de que, aconteceu uma coisa que não foi possível prever, que ninguém sabia do que ia acontecer e, lamentavelmente, são forças da natureza contra as quais nós não temos como lutar.
Essa é a sensação que se dá quando se quer dizer que é uma tragédia ambiental, né? Acontece que, por vezes, eu ouvi, e aí eu preciso que você me confirme, que era uma tragédia anunciada. E se é uma tragédia anunciada, logo não é uma tragédia. É uma irresponsabilidade, uma morosidade, uma falta de vontade política de solucionar ou de se antecipar a uma tragédia que está por vir. O que é que se dizia exatamente e por que se dizia que aconteceria o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Em que se baseava, por exemplo, a fala desse professor? É porque aqui na região nós temos muitos banhados. O que que são os banhados que a gente chama aqui? São aquelas regiões alagadiças que circundam ali as correntes de água. Então, como aqui em Pelotas é o local de deságue das águas do Rio Grande do Sul, do centro do estado, para o oceano, através da Lagoa dos Patos, que eu falei para vocês lá no início, aqui é o único local que tem para vazão dessa água. E aí, quando É pelo município de Pelotas. É pelo município de Pelotas. Porque nós temos aqui a Lagoa dos Patos, que tem uma abertura muito pequena em direção ao Oceano Atlântico. Sim. Então, toda a bacia hidrográfica que vem do centro do estado em direção que precisa fazer a vazão no mar, necessariamente vai passar por aqui. A Bacia do Quari, não é isso? Hã? Bacia do Quari, não é isso? É, a Bacia do Quari. E aí ela desce em direção à Lagoa dos Patos e também tem a bacia hidrográfica do Arroio Pelotas, da Lagoa Mirim. Então, nós temos muitos Afluente. cursos de água aqui. Exato. Então, necessariamente vai ter que passar por aqui. Inclusive, até a bacia hidrográfica do Arroio Pelotas, ela vai cair no São Gonçalo, que cai aonde? Na Lagoa dos Patos e que escoa aonde? No Oceano Atlântico. Então não tem saída. Aqui é a saída da água. Logo, quando começa a precipitar demais no centro do estado, quando tem enchentes em relação que precipitou, e aí nós não temos o serviço igualitário em todos os bairros de esgoto, porque a gente tem que limpar as fossas de esgoto para não dar como é que é o nome? Entupimento. Tudo isso a gente sabe que vai dar problema aqui. Então, a gente já tem esse aviso. Quando começa uma enchente lá no centro do país, a gente já sabe que aqui a gente vai receber essas águas. E o mais aterrorizante, Janci, é que essas águas vêm sem nenhum tipo de tratamento, tá? Elas chegam aqui em Pelotas com restos de gente morta, que infelizmente morreram muitas pessoas, de animais, de poluição, tudo que tu possa imaginar de resto de enchente, resto de esgoto das pessoas que estão lá morando no centro do estado, chega aqui sem nenhum tipo de tratamento e inclusive morreu gente de leptospirose. E aí, sabe o que aconteceu? Retiraram lá a água do aeroporto, a desigualdade, olha só. Foi urgente a retirada da água do aeroporto, que terminaram de fazer as obras de reconstrução do aeroporto Salgado Filho, agora há pouquinho tempo ele foi reaberto. Mas eles já começaram a retirar com material que não era da engenharia civil, era de outro setor, e eles simplesmente despejavam no Guaíba ou em qualquer outro bairro, ou em qualquer outro lugar, só para desfazer a água do aeroporto e as outras pessoas que tivessem contato com aquela água entendeu? E deixa assim mesmo, porque não chegou aqui no Rio Grande do Sul a informação que tem que fazer tratamento de água residual de enchente. O que a gente tem que fazer aqui de solução, tá? Da enchente é construir grandes piscinões, fazer nesses grandes piscinões tratamento de água residual, e essa água retorna para o meio ambiente limpa, ela não vai ser utilizada para consumo humano, mas ela retorna limpa para o meio ambiente, para que outras pessoas não tenham contato com aquela poluição horrorosa. Então, aqui toda a Praia do Laranjal, a colônia de pescadores, a Z3, ficaram embaixo da água com o resto de pessoas. Meu Deus. O que aconteceu? Agora, o que me causa mais estranheza é que, se foi dito por alguns que isso poderia acontecer, por que não houve uma preparação prévia, mesmo que mínima,
para tentar impedir, porque já havia corrido no final do ano passado. No final do ano passado, eu digo novembro, não é isso? Em É, novembro, mais ou menos, no ano passado pouco já havia antes disso. acontecido uma enchente. E aí aconteceu outra agora. Já não era previsto, por conta da primeira, que poderia acontecer a segunda, esse é o primeiro aspecto. E dois, por que circunstâncias, por exemplo, como as de Porto Alegre, que por conta das enchentes de 1941 tinha criado toda uma estrutura que pudesse conter as águas do Guaíba. Das 24 comportas, 19 estavam estragadas. Será que em todo esse tempo ninguém foi lá verificar se estava funcionando, se não estava, passar um óleozinho, né? Botar ali um azeite, né? Um WD, alguma coisa que pudesse evitar que aquelas portas de comportas se retivessem, e só duas funcionaram, e deu a tragédia que deu a gente que deu. Por que o poder público não age de forma preventiva? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, depois da tragédia acontecida, também não vi ninguém tomar ação para agir no apoio aos moradores. Se não são os moradores entrarem nas casas, limparem as casas, jogarem tudo para fora, acumularem lixo nas suas portas. E sabe Deus como aquilo saiu da frente da casa deles? Porque eu não vi ninguém, nenhuma ação também de poder público, retirando esses lixos. Eu me lembro bem, não faz muito tempo, nós assistimos pela televisão os tsunamis que atingiram o Japão e todos aqueles estados insulares que existem ali no Oceano Pacífico, né? Então, aquilo ali foi uma tragédia terrível e tal. Em menos de um mês, o Japão estava reconstruído. Será que a Você situação é sabia tão que diferente assim? é, é muito diferente, a gente não imagina os negócios que existem dentro das prefeituras, de assim, é aterrorizante. E, infelizmente, o mercado imobiliário de novas construções é muito potente, e aqui mesmo a gente não tem acesso aos alvarás que são liberados, de forma, eu quero ver o condomínio tal. Porque uma coisa me diz assim, não, mas está disponível, mas eu tenho que ter o número do CNPJ, eu tenho que ter o número do protocolo, eu tenho que ter o número de não sei o que eu não tenho. Se eu não tenho isso, a consulta não é pública, entendeu? Me dizer que a consulta é pública é rir da minha cara. Eu quero uma consulta pública que eu coloque edifício tal, numa pesquisa, vai abrir tudo ali para mim. Isso é público. Agora, qualquer outra coisa que me exija números e que me exija número de protocolo, só a pessoa que protocolou que vai ter. E, infelizmente, existe muita venda nos municípios de alvarás para ocupação, porque o que acontece? Há uma área de preservação ambiental, ela não tem valor econômico, porque a gente já sabe que não vai poder construir. Então, para eu vender para uma pessoa física que vai construir a sua casa para viver lá sem explorar financeiramente, ela é barata e as pessoas, ao mesmo tempo, não querem, porque não vai ter como autorizar a obra. Então, as pessoas não vendem, ela fica ali de preservação ambiental. Só que grandes operações financeiras conseguem adquirir essa terra a um custo muito baixo, e aí ela consegue ainda pagar propina, paga propina para liberar. E aí o que eles fazem? Eles levam essas terras para as land banks, que são os bancos de terra que existem aí nas Filipinas, em outros países, e eles comercializam terra e fazem negócio como se as terras fossem moeda, transformam a terra em moeda. Meu E Deus, quando mas que notícia aumentou, triste que você está me dando. é, e aí quando aumenta, quando eles já lucraram bastante com aquela área, aí eles começam a utilizar o lucro desses negócios de land banks para construir o próprio negócio e o próprio empreendimento. E aí eles fazem Ou o quê? seja, o próprio negócio se paga antes mesmo de existir como negócio. Então, quando Exato, ele levanta como empreendimento imobiliário, ele já está pago. exato. Ele já está pago. E aí Tá eles pago. fazem empreendimentos luxuosos. Por exemplo, eu tenho um parque, eu tenho o lago artificial. Olha só, gente, olha só, por que que esses empreendimentos de alto luxo têm os lagos artificiais? Vocês acham mesmo que é para te divertir?
e para ter uma visão bonita de lago, não é, gente, aquilo é drenagem, geralmente é drenagem, próprio solo que virou um concreto quando ele tinha que ser esponja. E aí eles precisam fazer reservatórios para direcionar aquela água para aquele lago que eles te vendem como um lago, uma área de lazer. Mas não é, é só para reservatório de água pluvial, para mandar para uma outra parte que vai ser prejudicada da cidade. Essa é a função dos grandes lagos, Meu Deus. dentro das regiões dos condomínios de luxo, vocês sabiam? E essa, infelizmente, Jansen, essa é a verdade. E por Agora, que eu diante do falo que. tanto? Pode falar. Por que eu falo tanto? Eu dou o exemplo daqui, olha, eu utilizei o princípio do reuso urbano, porque eu não sou contra o mercado imobiliário, eu adoro casa. Eu, se eu pudesse, eu tinha agora, já tinha reformado toda essa casa, adoro lá, minha casa também é muito boa, apesar de que eu prefiro morar aqui, porque aqui as pessoas me visitam, eu acho fantástico. Eu estou no centro da cidade, as pessoas passam, chegam aqui, lá eu não tenho isso. E o que acontece? A gente pode fomentar de forma responsável o mercado imobiliário. Nós temos as regiões da cidade que já foram ocupadas com imóveis antigos que podem ser reformados e podem ser vendidos e fomentar a economia. E tu Ou não seja, precisa ninguém ter um meio ninguém está ambiente assim. proibido. Pois é, ninguém está proibido de ter um negócio imobiliário. O que não Não, pode é aumentar demasiadamente o lucro em detrimento do cumprimento das leis ambientais que determinam que determinadas questões sejam observadas e determinadas circunstâncias sejam mantidas para garantir a sustentabilidade e a subsistência do local, sem que haja prejuízo para quem quer que seja, né? O que não dá é para ter o exatamente. lucro aviltado em função da quebra ou do descumprimento da lei ambiental, que vai acabar causando prejuízo para outra pessoa que não pôde, na mesma monta, desprezar as questões e teve que receber toda a consequência desse desarranjo legal que é feito nessas áreas. Agora, voltando para a questão, portanto, então, da didática do direito, como é que alguém que sofre desigualdade dos seus direitos constitucionais perde a capacidade de ocupar de forma equânime o espaço que lhe é próprio e não tem poder para garantir mobilidade urbana, precisa agir para que esses direitos que lhe foram roubados possam voltar a ser não só um direito, como um exercício pleno da sua cidadania. Inevitavelmente vai precisar de um advogado sério, porque ainda nós temos o problema do pós. Eu vou te contar o que aconteceu aqui. Nós ajuizamos ações em favor do pessoal da colônia Z3, que é lá no Laranjal, que são Sim. várias praias, tá? A colônia Z3 é a colônia de pescadores, foi altamente atingida e aconteceu exatamente o que tu falou. Eles não tiveram sequer o pessoal da prefeitura para ir lá limpar. Os mutirões de limpeza foram feitos pela comunidade. E Em aí quase nós todo o Rio Grande do ajuizamos, Sul. e aí nós ajuizamos as ações, e o que acontece? A prefeitura bate na porta das pessoas depois da citação. É inacreditável isso. Constrangendo as pessoas, eu tive que tomar fôlego para dizer. Constrangendo as pessoas, dizendo que era um absurdo aquilo ali, as pessoas nos ligando em desespero, achando que iam ser presas, que iam sofrer represálias, que iam perder o auxílio defesa, que é o auxílio da pesca, Uhum. perder o auxílio quando não está no período lá da pesca, em desespero, e a gente tendo que sair correndo, cidade afora, para ela dizer, não, mas é o teu direito. É o teu direito à indenização, não vai acontecer nada contigo, isso aqui é uma indenização que tu tem o direito de ganhar, ou pelo menos reivindicar, porque ninguém vem de sentença, né, Jansen? A gente tem que dizer que é o teu direito de reivindicar e a gente vai buscar esse direito, na esperança de que a sentença seja procedente. E tu não pode temer buscar pelo teu direito. E ainda acontece isso, tá? Então tem que buscar um advogado que seja firme, que seja destemido para passar ainda pela represália
do agente da prefeitura chegar e bater na tua porta e começar a te intimidar e dizer que tu retire o processo. Isso que acontece. Desde quando a questão do que é um auxílio, o auxílio de defesa é um auxílio federal, né? É, Ainda Ministério da Pesca, eu me lembro bem isso, tem muitos anos é. que isso foi estabelecido pelo governo federal. Como é que um auxílio federal pode ser descontinuado por uma ação municipal Não tem cabimento. do Estado? Não vai acontecer mesmo, né? A pessoa É, usa isso para constranger mesmo a pessoa que ele acredita não ter conhecimento dos é. seus direitos, né? E a outra pergunta que eu não te respondi, não cheguei a responder. O que que aconteceu lá com Porto Alegre que não teve ninguém para botar um óleo lá para dar uma arrumada? Aí a gente entra no segundo assunto que eu fiz a enquete do final de semana lá no Instagram, que era sobre, claro que isso já leva para um outro, eu fiz local, mas que por analogia serve para essa pergunta, que é o que que a gente espera de um candidato quando ele se mostra da oposição, mas depois ele faz conchavo com quem ganhou. E aí eu falo de novo a importância da oposição, porque uma oposição faz do governo tanto quanto a situação. Lá em Porto Alegre, se a gente tivesse tido uma oposição decente, isso não teria acontecido. Porque quando a gente tem o conchavo e o governo, essa história assim, não, mas o meu governo é o governo do diálogo, é o governo dos acertos, é o governo disso. Tu pode ter certeza que é barca furada, porque governo do diálogo é o governo do conchavo de secretarias, que um fica mancomunado com o outro, e aí a hora que tem que fiscalizar, não fiscaliza. Porque essa situação de Porto Alegre só aconteceu por falta de fiscalização. E quem é que tem que fiscalizar? A Câmara de Vereadores, e a gente atribui a quem, principalmente? A oposição. Uhum. Porque se a gente não tem oposição, se instaura o quê? A ditadura. A ditadura tem oposição, não tem. Quem é que tem oposição? Democracia. É. E a oposição se faz com diálogo, Jean, se não se faz com oposição. Se faz apontando erro. Mas aí, como a gente tem o esquema de troca de secretaria, de venda de instituição, por exemplo, a venda de Sanep, que é a autarquia de Aham. água, aí a gente não tem oposição, e é o que acontece, faz o que quiser, bem entender, e ó, tapa Fica tudo, enterra, faz de conta que não fica com aconteceu. a faca e o queijo na mão, né? Para fazer o Claro, que for entender. Olha, o Josias Anacleto não disse aqui de onde ele é. Josias Anacleto não mandou para mim o lugar. Mas eu tenho alguma desconfiança de que, pelas palavras que ele utilizou, ele deve ser daí, se não de Pelotas e de algum outro lugar do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Que ele escreveu assim, ó, guria, o que tu estás dizendo é assombroso. Isso é é, verdade ou ficção? é Que verdade, gente, é guria, verdade. quando ele bota guria na frente, eu logo imaginei o É. sotaque. É verdade verdadeira, gente. O mercado imobiliário ele é altamente potente e ele pode ser altamente destruidor também. Nós É. precisamos cuidar sempre os imóveis que a gente vai adquirir, vamos tentar utilizar imóveis que já existem e tem arquitetos maravilhosos que podem fazer uma reforma linda, perfeita, fica um imóvel charmoso e a gente não precisa destruir o meio ambiente para ter um imóvel de luxo, não precisa disso. Agora, a Márcia Menezes também está perguntando aqui o seguinte: a quem uma pessoa na situação da colônia Z3 precisa recorrer para ver solucionado o seu problema? Olha, quem eu saiba aqui em Pelotas que está fazendo essas ações é o meu escritório. Não sei de ninguém que tenha se envolvido. Tiveram outros advogados aí, mas depois não quiseram dar prosseguimento. E aí eu fico à disposição, mas eu acredito que já as pessoas não querem mais, porque a gente conseguiu convencer todas as que nós conseguimos ajuizar a ação, tranquilizá-los. Mas eu já não acredito, porque já foram 2 visitas, tá, Janci? 2 visitas de funcionários
que foram lá para dizer que para coagir as pessoas, o que é uma lástima, é lamentável, e eu não pude ir, porque se eu tivesse ido, eu tinha filmado, tinha colocado nas redes sociais, porque eu, hoje em dia, eu sou dessas, eu vou lá e denuncio na rede social, porque se a gente não falar, gente, eu não sei em que estado vai ficar esse estado. Em que estado É. vai ficar esse estado? O Rio Grande do Sul. Em que condições ficará o Estado, né? Exato. Agora, bom, a gente de longe, né? Estou aqui do Rio de Janeiro e a gente vê os acontecimentos pela televisão e também vê as respostas e as narrativas do poder público pela televisão. É, pela televisão, a gente, quando viu o governador do estado do Rio Grande do Sul falar sobre as tragédias e sobre o socorro que tentaria implementar e tudo mais, a gente pelo menos eu tive essa impressão de que havia boa vontade da parte dele de efetivamente implementar um processo de socorro imediato e contundente e eficaz para salvaguardar o mínimo de dignidade das pessoas que passaram por essas condições. 6 meses depois, a gente percebe que quase nada foi resolvido, né? E ainda que possa se puxar da cartola muitos exemplos de pessoas que tiveram seus problemas resolvidos, a gente sabe até que teve mesmo, que eu até conheço algumas pessoas que tiveram seus problemas resolvidos. Agora, isso não significa dizer que é a grande parte das pessoas que foram atingidas. Muito pelo contrário. Sobrevoando as imagens na própria reportagem, já demonstra que a grande parte dos terrenos sequer foram tocados, sequer foram visitados pela Defesa Civil, pelas secretarias de obras públicas locais e tudo mais. Isso sem contar que eu continuo achando que o governo do Estado deveria implementar uma ação, uma força-tarefa única para percorrer todo o Estado atrás de soluções, e ainda que usasse de parceria com os municípios locais. Não soube de nada nessa direção. Por todas as pessoas com quem eu conversei, nada disso aconteceu, salvo o melhor juízo, e os microfones aqui da rádio estão franqueados para quem quiser falar em contrário e em defesa, não tem problema nenhum, a gente aqui é democrático, mas não vimos, não soubemos e não fomos informados por quem quer que seja, e mesmo pelas pessoas que aí moram, de que houve alguma coisa nesse sentido. Também não existe caminho para, através de um Ministério Público Estadual, mover-se ações que obriguem o governo do Estado a tomar medidas. Eu vou te perguntar, eu estou te perguntando isso porque semana passada, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Ministério Público do Estado inquiriu e determinou ao município, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que efetivamente implemente um projeto de abrigo e de dignidade das pessoas que estão em situação de rua, que eles mesmos criaram. Ou seja, o município, né, a prefeitura criou um projeto que foi considerado bacana, um projeto que o Ministério Público disse, pô, legal, bacana, eu gostei de ver. Isso no final do ano passado. Chegamos em outubro, nada foi feito. O Ministério Público agora levantou a bandeira e falou: vocês têm tantos dias para fazer essa porcaria funcionar. Deu logo um pé no peito e determinou. Não seria o caso de, no Rio Grande do Sul também o Ministério Público trabalhando em favor da sociedade sul-rio-grandense, agir impondo que o Estado efetivamente resolva essas questões? Mas te lembra que eu te falei do Ministério Público, como ele agiu na enchente? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele agiu de modo a retirar de qualquer jeito o pobre do seu barraco. Esse é o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Não espere nada do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já assim, eu tenho uma investigação, vou te contar, eu já contei por alto, não vou dar nomes, mas nas minhas redes sociais eu já dei nome, porque ele confesso. Na enchente, pessoal, nós tivemos um promotor de Pelotas que incitou a colocada de bombas de drenagem
de água, de enchente, dentro de um condomínio de luxo. E sabe aonde que escoava? Na cabeça do pobre, lá no Navegantes. Meu E eu Deus. fiquei sabendo do áudio, sabe aonde que ele estava? Mandando o áudio para o pessoal do condomínio, dentro da sala de situação da prefeita, lá no Exército, no prédio do Exército de Pelotas, onde foi montada a sala de O situação, gabinete de crise, né? de crise, de gestão de crise. Ele tinha acesso privilegiado, porque era promotor, ele teve acesso antecipado a notícias e a alturas de lâminas d'água, e mandou para o grupo de moradores que a situação lá no condomínio era grave, que foi construído em área irregular, né, de banhado e sítio arqueológico, não é só área de banhado. Foi construído em cima de uma área de interesse arqueológico, cujo laudo arqueológico sumiu. Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. O que que não tinha lá? O que que esse laudo não descobriu para ele ter sumido? Meu Bom, Deus. gente, e aí chegou até mim esse áudio e eu pedi a investigação. Encaminhei para a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com a prova de que não tinha autorização para ser colocada essa bomba lá dentro. Sabe qual foi o resultado da investigação e o que a Corregedoria do Ministério Público disse para mim? Que a prefeitura tinha autorizado e que o promotor não tinha feito nada, estava no direito dele de fazer aquilo ali. Sendo que dentro do processo, te juro por Deus, te juro pelos meus filhos, dentro do processo, tinha o documento em azul, uma folha em azul, com a autuação da prefeitura dizendo que aquilo não tinha sido liberado, e com as imagens da patrã retirando de noite a tal bomba porque era dano ambiental. Bateu a polícia lá no condomínio de luxo para retirar, porque era ilegal. Mas a corregedoria faz de conta que não vê a documentação e diz descaradamente que o promotor fez o que podia fazer. Eu chego a ficar nervosa, gente, eu fico nervosa. Essa é a situação do estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que essa quantidade de gente morreu, e é por isso quando calha de falar, eu gosto de falar, porque o povo, a nação brasileira, foi lesada e foi enganada, porque a gente recebeu, Gilson, doação de todo o Brasil, tá? Das pessoas mandando água, mandando comida, mandando roupa, mandando tudo que tu possa imaginar para o Rio Grande do Sul. E as pessoas se comoveram, se juntaram para ajudar o povo. Mas eles não sabem da missa metade, do motivo pelo qual a gente chegou na situação que chegou, o que aconteceu depois, o que continua acontecendo, e o que as autoridades estão fazendo aqui, e a quantidade de desvio de donativos. Não doem, gente, não doem, Deus que me perdoe, mas não doem para o Rio Grande do Sul. Isso daqui é verdade. Agora, me parece, você contando essas coisas, são 8 horas e 56 minutos, a gente tem que encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu queria que você me dissesse o seguinte, ouvindo todos esses seus relatos e avaliando pela experiência o tempo que leva para alguém conseguir criar uma malha de poder capaz de contrariar determinadas políticas públicas, uma situação como essa não é montada de uma hora para outra, né? Ou seja, não é num governo de 4 anos que uma estrutura dessa é cooptada desse jeito. Não é em 4, não é em 8, é necessária uma quantidade de tempo muito grande de permanência de uma determinada figura de poder para estabelecer as desigualdades de acesso para que então se imponha uma realidade completamente contrária à que a legislação estabelece. Logo, se não é culpa efetivamente de um único governo que está por aí, há quanto tempo isso está sendo montado em termos de malha de poder a ponto de estabelecer essa realidade e esse status quo? Eu calculo que desde 1988.
porque o PS, vamos dar aqui um exemplo, PT e PSDB, nenhum é oposição do outro. Por isso que eu falo, voto na oposição. Isso acontece porque não tem oposição. E aí a gente vai, não, mas isso não é coisa de 4 anos, isso é coisa de 10. Claro, a gente só intercala partidos que não fazem oposição com o outro. Então, pode mudar, muda, pode mudar para qualquer um. Vai É continuar a mesma coisa que não existe oposição. praticamente uma política café com leite que existiu Exatamente. na época que se revezavam o presidente de São Paulo e Minas Gerais. Exato. Fechou todos. É isso, essa é a minha avaliação. De tudo que eu vi, tudo que eu busquei, Jansi. E olha que eu bati na porta de Deus e o mundo que eu não podia ver tudo que eu vi aqui. Eu digo, não tô acreditando, gente. Sabe quando te cai? Te cai uma realidade que tu não enxerga. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. As pessoas não estão Muito vendo lamentável. porque aí a gente não tem o que é a imprensa da região para denunciar. Eu digo, meu Deus do céu, eu preciso buscar um e outro. Eu busquei Deus e o mundo e todo mundo, ó, abafando porque um tem compromisso com o outro e fica uma malha de pessoas prejudicando o povo e a gente perde todos os nossos direitos para que eles possam lucrar bastante. Muito bem. Tudo isso é muito lamentável, mas eu acho que deu para as pessoas entenderem exatamente a questão do âmbito da interseção desses três subtemas, né? A Exato. questão da desigualdade, da desigualdade de direitos constitucionais, né? Em que uns têm mais direitos e deveres que outros, né? A questão da desigualdade da ocupação do solo e da capacidade e do poder de estar onde quer que seja, e também da questão da mobilidade, no momento em que você tem cerceado o seu direito de ir e vir por questões de segregação de acesso clara e descarada, né? Clara e descarada. É o apartheid urbano, que a gente chama. Apartheid urbano, olha aqui. Porque E eu gostei é, dessa porque expressão, você cunhou isso? Não? hã? É um apartheid urbano. Claro, gente. Olha que há pouco tempo atrás, até ali na época do Nelson Mandela, o que que existia na África? Esse território aqui, negro não pode pisar, é só o branco. Uhum. Essa é a situação quando a gente limita a mobilidade urbana e limita a ocupação de solo. O que que acontece, gente? Um apartheid É uma urbano. segregação, não tem dúvida. É uma segregação racial e econômica, é isso que acontece. Lamentavelmente você está coberta de razão. Eu gostaria que você não tivesse, mas você está coberta de razão. E aí a gente precisa lutar contra isso, estar preparado para essas questões e entender que você tem direito de ir e vir, entender que você tem direito de estar onde você bem quiser e bem entender, e você tem o direito de lutar para mudar a realidade que você vive e fazer valer os seus direitos constitucionais, que é o mesmo direito do seu coleguinha do lado, tenha ele muito mais dinheiro que você ou não. Os seus direitos são Exatamente. os mesmos, né? Muito Isso bem. aí. Minha gente, são 21h01, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui do Datavênia com a Mariane Barroso, eu ia falar Raposo, ó. E eu depois vou te mandar, Mariane, algumas perguntas que ficaram aqui, que infelizmente não dá para fazer todas, né? No ar, mas tem mais umas 4 ou 5 aqui, eu passo para você depois, para você Tá. responder essa turma diretamente ou através do nosso chat, lá na nossa página também da Link Web. Obrigado pela tua atenção mais uma Gente, vez. hoje o assunto foi mais denso. Amanhã, a semana que vem eu vou trazer uma coisa mais levezinha para nós. Tem que trazer assim uma música lírica de violino, É, é isso aí. menos Mas é denso. que deu muito pano para manga esse assunto, eu digo, eu vou levar para a rádio. Não, e coincidiu com a semana em que se fez uma espécie de levantamento dos 6 primeiros meses da tragédia no Rio Grande do Sul, e que coincidiu, bateu com uma luva, né? Quer dizer, caiu com uma luva, Exatamente. porque é uma situação real diante de uma narrativa irreal. Então a gente precisa efetivamente descobrir a mentira e falar a verdade desses fatos.
Minha gente, nós ficamos por aqui na Link Web. Terminamos agora a nossa transmissão ao vivo.